E não é sempre que a gente vê uma onça passando numa avenida num carro aberto. Então acaba sendo um evento. A sensação que eu tinha era sempre um misto de medo, no sentido de, nossa, vai que essa onça, de alguma forma, ela se solta dali, não vai ficar um militar, por mais engrenado, por mais padrão que seja, em forma. No dia 20 de junho de 2016, uma onça pintada, chamada Juma, era um macho, que até então era mascote do Comando Militar da Amazônia, o CMA, foi morta com um tiro de pistola. A minha experiência de estar em forma, tendo uma onça passando em revista a tropa, tenha sido algo que não venha mais a se repetir. Por um lado, eu considero algo muito louvável e é muito feliz, porque para o animal, provavelmente isso não era nada agradável, tá? Por outro lado, eu me considero uma felizarda de ter passado por essa experiência, porque ter essa experiência é sempre um privilégio. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí, embora vez ou outra todos nós tenhamos que lidar com perrengues na vida, que surgem na nossa vida. E chegamos aqui a mais um vídeo do canal Perrengues Militares, e para quem não está atualizado, recentemente tivemos uma infeliz fatalidade envolvendo onça. Sim, uma onça no Pantanal atacou um caseiro. Esse foi um trágico incidente, porém nos trouxe a uma verdadeira reflexão com relação a um animal que é um animal silvestre e que volta e meia, por diversos fatores, esse animal é inserido na sociedade ou inserido no contato com humanos e que acaba culminando em acidentes como esse. Eu não sou bióloga, eu sou farmacêutica, mas na minha concepção, esses animais, eles precisam ficar no ambiente deles, eles reinam no ambiente deles e nós no nosso. Precisa existir essa separação. Quando isso acaba ficando confuso, quando essa divisão, essa separação acaba se embolando, é quando temos esses trágicos acidentes. E pegando o gancho deste tema, eu vim aqui trazer para vocês as minhas memórias que envolvem onça. Sim, a onça pintada ou as onças pintadas, né? Porque de acordo com o noticiário, quando você vai realmente pesquisar sobre o assunto, é informado que eram 2 onças, e quando você não está habitualmente no contato muito próximo a esses animais, de fato você não consegue diferenciar, né? Mas eram 2 onças que representavam bastante o CIGS, um zoológico de selva do Exército lá em Manaus. Essas 2 onças pintadas eram as que eu costumei ver habitualmente nos desfiles do 7 de setembro. Acredito que essa foi uma experiência única que talvez, infelizmente, não mais se repetirá. Mas, para entregar melhor essa informação e fazer com que vocês entendam, eu vou repetir uma informação que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu servi por 8 anos na cidade de Manaus. A minha primeira unidade foi lá, logo que eu me formei sargento, em São Paulo, Guaratinguetá. E os desfiles de 7 de setembro que eu experienciei foram lá, tá? Na sequência, minha segunda unidade, que foi no Rio de Janeiro, por vários motivos, para além da antiguidade, quadrinho ou setor, eu acabei que não tive experiência de desfilar no Rio de Janeiro em nenhum 7 de setembro. Porém, na cidade de Manaus, todos os anos, eu fiquei 8 anos lá, todos os anos eu estava em todos os 7 de setembro. Não tinha como criar quadrinho que me tirasse de um 7 de setembro, porque eu não sei, né? Desconfio de algumas maracutaias que existiram. Eu só sei que em todos os anos eu entubei o 7 de setembro, né? Eu lembro desde a primeira vez, no 7 de setembro, eu só não tenho o registro, né? Pra quem não sabe, os anos que eu estive lá em Manaus foram de 2005 até finalzinho de 2012. E nesse tempo, final de 2012, é que estavam surgindo os primeiros smartphones. Então, os registros que eu tenho do 7 de setembro, vou tentar passar alguns deles, eram de máquinas fotográficas digitais, né? Que alguém chegava e tirava, ou oficiais. Fora isso, a gente não dava com um celular que tirava foto e que você se comunicava pela internet com o celular. Então, eu não consegui fazer esses registros pessoais, mas eu tenho claro na minha memória os momentos de revista A Tropa das onças pintadas. E não vou negar que era um momento, o ápice daquela revista Tropa, tá? Porque quem é militar sabe que
O 7 de setembro desfile, que talvez seja bem curtinho a passagem dos militares naquele momento do desfile, para quem assiste nos bastidores, é um processo bem longo, né? Fora a gente acordar de madrugada, muito de madrugada, né? No meu caso, eu morava exatamente na avenida do 7 de setembro, Avenida Constantino Neri, mas eu tinha que madrugar para estar na unidade militar, na base aérea de Manaus, e de lá pegar o ônibus para retornar para o local de onde eu saí, que era literalmente a avenida do meu apartamento. É isso. Antes mesmo do desfile oficial, que lá em Manaus era no Vivaldão, no estádio, antes disso tudo tinha uma série de... a revista A Tropa, em que, bem na Avenida Constantino, né, que são duas pistas, numa pista, a pista da direita, a tropa ficava em forma, todas as forças armadas, e na pista esquerda, a pista mais próxima do Vivaldão, sempre passavam as autoridades em revista A Tropa, e a gente ficava, né, em sentido neste momento. E não é sempre que a gente vê uma onça passando numa avenida num carro aberto. Então acaba sendo um evento. A sensação que eu tinha era sempre um misto de medo, no sentido de, nossa, vai que essa onça, de alguma forma, ela se solta dali, não vai ficar um militar, por mais engrenado, por mais padrão que seja, em forma. Disso eu tinha certeza. Mas, ao mesmo tempo, traz aquele sentimento, aquela sensação de, nossa, que esplêndida, que animal magnífico. É essa dualidade, né? Desse medo, meu Deus, tem uma onça passando ali, não tão próximo, mas também não tão distante de mim, num carro aberto. E por outro lado, nossa, que magnífico, que esplêndido, que privilégio assistir isso aqui em forma fardada. Mas por outro lado, tem uma história triste por trás disso, né? Como todos sabem, é um animal selvagem e que ele só fica melhor no ambiente, no habitat natural dele. E de certa forma, acaba sendo um movimento de exposição que não é natural para esse animal. Não é um animal que é propício a estar exposto a espetáculos, né? Ele estava acorrentado. Há uns anos atrás, todo esse movimento de desfiles das onças do SIGs em Manaus foi cancelado por conta de um trágico incidente, que foi a morte da onça Juma, no SIGs, logo após uma exposição que envolvia a passagem da tocha olímpica, isso em 2016. No dia 20 de junho de 2016, uma onça pintada chamada Juma, era um macho, que até então era mascote do Comando Militar da Amazônia, o CMA, foi morta com um tiro de pistola depois que fugiu da guarda dos seus instrutores, logo após o desfile de revezamento da tocha olímpica de 2016, que passou pelo Amazonas. Isso tudo no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGs, localizado na zona oeste de Manaus. O SIGs, gente, lá em Manaus, ele é muito famoso, tá? É o zoológico tradicional de Manaus, em que também ele é dentro de uma unidade militar do Exército Brasileiro. Tanto é que, para quem não sabe, quem é militar das Forças Armadas entra gratuitamente sempre no SIGs, tá? Como foi informado à imprensa pelo Comando Militar da Amazônia, o militar, um soldado, estava junto à equipe que foi tentar resgatar a Juma para tê-la de volta. E nesse momento, felizmente, teve esse incidente da onça ir em direção ao militar, a esse soldado, em forma de ataque, e para evitar um mal maior, ela foi atingida com um tiro de pistola. Isso tudo ocorreu em uma área de floresta do zoológico. A morte da onça Juma, logo que foi divulgada, gerou uma tremenda comoção nas redes sociais. E muito foi difundido, falado, transmitido, noticiado, e muito foi afirmado acerca da culpa, do processo de responsabilidade do Exército sobre essa situação, sobre a condição inapropriada da forma que ela foi exposta e como ela foi tratada até então. Teve também um certo empurra-empurra de autoridades, porque foi dito que pelo IPAAM, a Juma não tinha sido autorizada a ter à exposição em si uma outra onça, a Simba. Mas, de qualquer forma, foi muito divulgado e foi muito afirmado, principalmente vários biólogos, de que esse nível de exposição em que esses animais eram expostos pelos SIGs, desde muito tempo, como eu falei, eu fui testemunha, e muito foi dito sobre o nível de estresse a que esses animais estavam expostos sempre nesses desfiles, porque isso
era muito comum. Eu só lembro de um em que não teve nenhuma onça do CIS. Aí eu não sei dizer se era Juma ou se era Simba, mas uma das duas eram, que eram as duas onças mascote do zoológico de Manaus, que é de propriedade do Exército. E por conta desta situação do animal, da onça Juma, dessa triste história e esse triste final da Juma, a partir de então, todos os outros desfiles do 7 de setembro foi terminantemente proibido que qualquer onça desfilasse em revista Tropa. Então eu considero que a minha experiência de estar em forma tendo uma onça passando em revista Tropa tenha sido algo que não venha mais a se repetir. Por um lado, eu considero algo muito louvável e é muito feliz, porque para o animal, provavelmente isso não era nada agradável, tá? Por outro lado, eu me considero uma felizarda de ter passado por essa experiência, porque ter essa experiência é sempre um privilégio, né? É um animal que eu respeito muito, além de outros, que eu tenho uma admiração, mas que eu considero, sim, que o lugar deles é separado de nós. Ainda tenho, sim, muita vontade de ter uma experiência de, né, vai que em algum momento eu tenho a oportunidade de ter contato com um filhotinho desse, ou de passar por algum local em que as onças são bem tratadas e conseguir ter um contato mais próximo com esse animal respeitando a sua natureza selvagem. Mas ainda assim eu torço para que cada vez mais esses animais sejam reintegrados ao seu habitat natural e que eles possam exercer a sua natureza, assim como a gente cada vez mais deseja que nós venhamos a estar exercendo a nossa natureza, a nossa essência, a nossa autenticidade. Então eu tive essa necessidade de trazer essa experiência aqui e uma reflexão para vocês. Assim, o meu posicionamento com relação a isso é que foi magnífico vivenciar, ser revistada por uma onça, literalmente, mas o lugar dela, o melhor lugar para esse magnífico animal é no seu habitat natural, sendo selvagem como precisa ser. É isso. E espero vocês para o próximo vídeo de experiências ou de histórias do ambiente militar. Deixe o comentário de vocês, a percepção, o posicionamento, a opinião de vocês. Eu vou adorar ler e responder. Não deixem de curtir esse vídeo, que é muito importante para dar força aqui para mim. E ânimo e continue trazendo mais histórias, mais movimentos, mais informações aqui para vocês do ambiente militar, dos perrengues do ambiente militar. Quem está vendo o vídeo pela primeira vez e se interessou pelo conteúdo deste canal, não deixe de se inscrever. Aqui eu trago os bastidores do ambiente militar e as suas histórias, como ninguém costuma ter coragem de contar. Compartilhe este vídeo para quem você sabe que vai curtir, que vai gostar, que gosta desses conteúdos. E nos veremos no próximo vídeo deste canal. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, tchau!